E agora a gente passa para a questão de número 9, continuando então aí a nossa questão de exercício. Ok? Joga na tela aí pro pessoal. A gente tem aqui o seguinte. Vamos lá então. O adolescente X, vamos marcar aqui, o adolescente X cometeu ato infracional equiparado a crime de roubo, mediante grave ameaça à pessoa. Então atenção, porque isso aqui é a questão-chave, mediante grave ameaça à pessoa. Apreendido com a observância dos estreitos e regulares critérios normativos estabelecidos pelo sistema jurídico, apurou-se que o jovem havia cometido um ato infracional anterior, equiparável ao crime de apropriação indébita. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, então. Vamos fazer a leitura de todos, depois a gente pega aí a questão. É incabível a aplicação de medida de internação, o que é autorizado apenas em caso de reiteração no cometimento de outras faltas anteriores ou simultâneas igualmente graves. B. É aplicável apenas a medida de regime de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa. C. É aplicável a medida de internação em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa, mesmo não sendo hipótese de reiteração da conduta idêntica por parte do adolescente. E letra D. É incabível a aplicação de medida de internação, haja vista que essa somente poderia se dar em caso de descumprimento reiterado e injustificável de medida imposta em momento anterior ao adolescente. Vem cá comigo então, ó. Aqui o que nós temos então é a análise seguinte. Estamos falando do tema medidas socioeducativas e em que situações eu posso aplicar uma medida socioeducativa. Essa questão é tratada no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem essa previsão no artigo 121 do ECA, ele traz as hipóteses, né, exemplificando aqui, né, trazendo de uma forma mais minudenciada a questão da internação, certo? Que é uma das medidas socioeducativas mais importantes que nós temos, com maior índice de incidência na prova. E o que a gente tem que entender aqui, né, dentro dessa questão? Em que hipóteses eu posso aplicar a medida socioeducativa de internação? E aí a gente tem que atentar para essa hipótese, né? Quando nós falamos aqui de internação, só pegar aqui, nós temos a seguinte situação. Para eu aplicar a internação, a gente tem no artigo 122 do ECA hipóteses em que nós podemos aplicar a internação, certo? São 3 incisos que trazem a possibilidade de aplicação de internação. Vamos ver aqui, joga na tela aí pro pessoal, joga aí pra gente ver. Eu tenho então aqui o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. 122 do ECA. A medida de internação só poderá ser aplicada quando 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de infrações graves, e 3. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, ok? Atenção aqui para o seguinte. A alternativa, então, correta é a letra C. Diz aqui o seguinte, ó. É aplicável a medida de internação em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa, mesmo não sendo hipótese de reiteração da conduta idêntica por parte do adolescente. O que acontece aqui? Vem cá comigo, ó. Como nós acabamos de ver, existem 3 situações onde eu posso aplicar a medida socioeducativa consistente na internação. Primeiro, no caso de cometimento de infração. Nós temos aqui, ó, quando houver um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, sempre que eu tiver um ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um roubo, uma extorsão, né, algum ato infracional que seja realizado necessariamente com violência ou grave ameaça à pessoa, nesse caso será aplicada a medida socioeducativa consistente na internação, ok? Então, nessa hipótese, eu já aplico a internação. Outra situação, no caso de reiteração do cometimento, de outras infrações de natureza grave. Então, sempre que eu tiver ato infracional reiterado, né, reiteração de um ato infracional grave, também vou poder aplicar a medida de internação. Aqui, então, ele coloca lá o seguinte, que a internação só seria aplicável se nós tivéssemos aí uma reiteração, né, de um ato grave. Nós tivemos o primeiro ato infracional análogo a roubo e o segundo de apropriação indébita. A apropriação indébita não tem violência, não tem grave ameaça, né? Então, em tese, a gente estaria
Ele está dizendo que, olha, só aplica a internação na situação de reiteração de infração grave. E nesse caso não seria uma reiteração de ato infracional grave, porque na realidade o ato infracional análogo à apropriação indébita não tem violência nem grave ameaça à pessoa, tá bom? Mas o que acontece então aqui? Quando é que eu vou poder aplicar a internação? Em qualquer uma das três situações. Então, são situações alternativas, ok? Nós temos aqui essas situações alternativas. Então, por exemplo, vai ser, primeira delas, então, quando eu tiver ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, primeira hipótese. Segunda, ou então, cometimento, né, reiteração no cometimento de infrações de natureza grave. E a última hipótese, no caso de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. São três situações que eu tenho, então. Então, sempre que, fica ligado nisso, tá aí a dica, adolescente praticou ato infracional análogo a crime, e esse ato infracional é um ato com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um ato infracional análogo a roubo. Nós sabemos que o roubo exige, né, a violência ou grave ameaça para efetuar a subtração. Então, eu já tenho aqui então a possibilidade de aplicação de internação independentemente de reiteração desse comportamento. É isso que tem que ficar bem claro, tá bom? Outra situação, ainda que não tenha violência ou grave ameaça, mas se houver reiteração de atos infracionais graves, a gente pode aplicar também a internação, certo? E a última hipótese que eu tenho aqui de internação, qual é que eu vou poder aplicar a internação? Quando houver o descumprimento injustificado e reiterado de uma medida socioeducativa anteriormente imposta. Como é que vai funcionar essa situação? Imagina aqui o seguinte, a gente poder pegar, aqui nós chamamos de internação-sanção. Atenção para essa questão, ok? Internação-sanção. Digamos que eu tenho aqui o seguinte, o juiz foi lá e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em prestação de serviços comunitários, tá bom? É uma medida que a gente tem lá no ECA. E aí o adolescente fala que não vai cumprir. O adolescente fala que não vai cumprir essa medida socioeducativa de forma injustificada. Ele não vai cumprir porque ele não quer cumprir, tá bom? O que o juiz vai fazer então? Ah, você não vai cumprir não? Então, como sanção por você estar descumprindo de forma reiterada e injustificada uma medida socioeducativa que eu impus a você anteriormente, nesse caso, a prestação de serviços à comunidade, já que você não vai cumprir essa prestação, eu vou aplicar para você a internação. Essa internação que nós chamamos de internação-sanção, atenção para essa questão, porque ela vai durar o quê? Ela vai durar no máximo 3 meses. Lembrem-se disso. Isso é uma questão que é importante você anotar aí, porque isso cai muito na prova, né? Eu tenho então aqui o seguinte, ó, a internação, ela pode funcionar aqui como a internação medida socioeducativa, eu tenho a internação como um equivalente aí a uma prisão provisória, que é a internação antes da sentença. Vamos começar pela internação antes da sentença? Internação antes da sentença. Vou trazer então 3 espécies de internação, hein? Internação antes da sentença, prazo máximo 45 dias. É equivalente a uma medida cautelar e ela, na realidade, vai ser imposta pelo juiz com prazo máximo de 45 dias. Nós temos essa internação também, que é a medida socioeducativa, que é aquela aplicada pelo juiz após um regular processo socioeducativo, né? Acabou o processo, o juiz aplica essa medida. Essa medida, consistente na internação, como medida socioeducativa, vai durar no máximo 3 anos, ok? E por fim, a gente tem essa que a gente está falando aqui, que é a do 122, inciso 3. Nós temos aqui essa medida socioeducativa aqui, que é a chamada internação-sanção. Essa internação-sanção, digo de novo, que é aquela aplicada em razão do descumprimento reiterado e injustificado de uma medida anteriormente imposta, ela vai durar no máximo 3 meses, tá bom? Então atenção que isso já foi cobrado na prova, foi casca de banana e muita gente escorregou. Então você que é aqui do Vem Que Passa não vai errar, tá bom? Então atenção para isso. Agora, vista essa questão, a gente então lembra sempre disso. Para a aplicação da internação, da medida socioeducativa de internação, lembrando, né, dessa internação que vai durar no máximo até 3 anos, eu só posso aplicar a internação nessas situações elencadas no artigo 122. Então, não há necessidade de reiteração de infrações graves para que eu aplique a internação. Eu posso aplicar a internação desde que o ato infracional, por exemplo, seja com violência ou grave ameaça à pessoa. Eu preciso, na realidade, uma dessas 3 hipóteses, ok? Eles colocaram na questão, aqui nessa questão de número 9, como se fosse a única hipótese para aplicar a internação, fosse a situação de reiteração de cometimento de infração de natureza grave, o que não procede. Fechado? Beleza isso? Bora então para a nossa próxima questão. Vamos lá então? Joga aí na tela para o pessoal. Vamos pegar aqui.
Questão número 10. Vamos lá, leitura comigo. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que pessoas com até 12 anos de idade, incompletos, são consideradas crianças, e aquelas entre 12 e 18 anos incompletos, adolescentes. Estabelece ainda o artigo 2º, parágrafo único, que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Partindo da análise do caráter etário descrito no enunciado, assinale a afirmativa correta. Vamos fazer a leitura comigo das alternativas, ok? Letra A. O texto foi derrogado. Derrogado é revogado parcialmente, certo? Então o texto foi revogado parcialmente, derrogado. Não tendo qualquer aplicabilidade no aspecto penal, que considera a maioridade penal aos 18 anos, não podendo, portanto, ser aplicada qualquer medida socioeducativa a pessoas entre 18 e 21 anos incompletos, pois o critério utilizado para a incidência é a idade na data do julgamento e não na idade na data do fato. Então vamos começar aqui, vamos ler todas, né? B. A proteção integral às crianças e adolescentes, o primado do ECA, estendeu a proteção da norma especial aos que ainda não tenham completado maioridade civil. Nisso, havendo proteção especialmente destinada aos menores de 21 anos, nos âmbitos de direito civil e do direito penal. E letra C. O texto destacado no parágrafo único desarmoniza-se da regra do Código Civil de 2002, que estabelece que a maioridade civil dá-se aos 18 anos. Por esse motivo, a regra indicada no enunciado não tem mais aplicabilidade no âmbito civil. E letra D. Ao menor emancipado não se aplicam os princípios e as normas do ECA. Por isso, estabelecido no texto transcrito, desde a entrada em vigor da norma penal de 1990, ou seja, desde a entrada em vigor do ECA, não era aplicado aos menores emancipados, exceto para fins de direito penal. Vem cá comigo. Ó, vamos analisar aqui então, item por item desse, todas essas alternativas e limando cada uma delas que esteja, né, que porventura esteja errada e marcar certa, para a gente poder entender então esse raciocínio. Vamos começar então pela letra A. Bora lá então jogar na tela de novo. Eu tenho, ó, o texto foi derrogado. Que texto? Esse texto que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Esse texto aqui, ó, foi derrogado. Não tendo qualquer aplicabilidade no aspecto penal, que considera a maioridade penal aos 18 anos. Não podendo, portanto, ser aplicada qualquer medida socioeducativa a pessoas de 18 e 21 incompletos, pois o critério utilizado para a incidência é a idade na data do julgamento, não na data do fato. Atenção para essa questão, vem cá comigo. Eu tenho aqui a seguinte hipótese, então. Ó. O texto foi derrogado, não tendo qualquer aplicabilidade no aspecto penal, que considera a maioridade penal aos 18. Vamos lá, então. Esse texto do ECA não foi derrogado, tá? São institutos diferentes. A gente tem aí a validade. Isso eu não vou aplicar mais no direito civil. Lá que no direito civil a maioridade, né, inicia-se aos 18. Mas no Estatuto Minorista continua válida sim essa regra e eu vou poder aplicar sempre de forma excepcional, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo único do Estatuto Minorista, eu vou poder aplicar de forma excepcional esse estatuto aos indivíduos que sejam maiores de idade e que estejam entre 18 e 21 anos de idade incompletos. Mas atenção para uma questão, o que é importante é que a gente atente por aqui, para que eu verifique, Sandro, em que hipótese eu vou poder aplicar então aqui uma, por exemplo, medida socioeducativa para o indivíduo entre 18 e 21 anos de idade incompletos. Eu vou poder aplicar, por exemplo, eu tenho que analisar o seguinte, se na data do fato, mais uma outra questão que está errada aqui na alternativa A, eu vou olhar a data do fato. Se na data do fato o indivíduo ele era menor de 18 anos, na data do fato então ele estava com 17 anos, 25 dias, né? 17 anos, 11 meses e 25 dias. Estava faltando 5 dias para ele se tornar adulto, né? Para adquirir 18 anos. E aí, antes de completar 18, ele vai lá e dá um tiro numa pessoa, ok? Deu um tiro numa pessoa, com o intuito de matar, com o chamado animus necandi, e aí essa pessoa só vem a falecer 7 dias depois, ou seja, quando esse indivíduo, que até então era menor, já se tornou o quê? Maior de idade. E aí eu quero saber o seguinte, eu vou poder aplicar para ele uma medida socioeducativa? Porque ele já é maior de idade. Ele vai ser processado na vara da infância ou vai ser processado no tribunal do júri, que é quem tem competência constitucional para processo de julgamento de crimes dolosos
contra a vida. Onde eu faço essa aplicação? Vamos lá então, aqui eu preciso analisar a data do fato, galera. Então tem que analisar o quê? Se na data do fato ele era menor de idade, ainda que o processo, né, tenha demorado um pouco mais, de quando terminou o processo ele já era maior de idade, né? O que vem acontecer aqui? Nós temos que analisar a data do fato. Se na data do fato ele era menor, fixa a competência para processo de julgamento na vara da infância e juventude. E eu vou poder, então, aplicar excepcionalmente o estatuto e, portanto, aplicar, por exemplo, uma medida socioeducativa de internação para o indivíduo entre 18 e 20 anos de idade, desde que ele tenha praticado o fato quando ele era menor de idade, entenderam? Então, o que eu analiso é a data do fato e não a data da sentença. Então, a letra A está totalmente errada, né? Já deu para pegar. Fechou? Bora a letra B? A proteção integral às crianças e adolescentes, primado do ECA, realmente, proteção integral é a teoria que norteia todo o Estatuto Menorista, e se você tiver que chutar em alguma questão, lembra disso, para buscar sempre o que é melhor para a criança ou para o adolescente, fechou? Então, primado do ECA, estendeu a proteção da norma especial aos que ainda não tenham completado maioridade civil. Nisso, havendo proteção especialmente destinada a menores de 21 anos, nos âmbitos do direito civil e do direito penal. Então, aqui na realidade, essa letra B também está equivocada, né? Realmente a proteção integral, ela existe no ECA, ela norteia, pode vir para cá, ela norteia todo o Estatuto Menorista, mas ela é voltada para o indivíduo menor de idade, né? A gente tem essa situação aqui de excepcionalidade para aplicar o ECA para indivíduos entre 18 e 21 anos de idade, mas de forma excepcional. Então a gente não tem aí um regramento de aplicação da proteção integral nesses casos, isso é exceção, tá ok? Então essa alternativa B também está errada, está equivocada. Vamos para a próxima alternativa, vamos para a letra C? Coloca aí na tela para o pessoal. O texto destacado no parágrafo único do artigo 2º que a gente está lendo lá do ECA, tá? Desarmoniza-se da regra do Código Civil de 2002, que estabelece que a maioridade civil dá seus 18 anos. Por esse motivo, a regra indicada no enunciado não tem mais aplicabilidade no âmbito civil. Vem cá comigo, então. Atenção para isso. É claro que a regra está em desarmonia com o Código Civil, porque o Código Civil estabelece o quê? Estabelece que nós temos lá o indivíduo com 18 anos, ele se torna plenamente capaz. Plenamente capaz. Ao passo que, no âmbito penal, a gente tem também maioridade penal aos 18, mas, excepcionalmente, de acordo com esse parágrafo único, eu posso aplicar aos indivíduos entre 18 e 21. Então, nesse aspecto, no que diz respeito ao parágrafo único, existe sim uma desarmonia com o Código Civil. Então, está correto, né? Não tem nenhuma incompatibilidade. E aí ele bota o final, né? Por esse motivo, a regra indicada no enunciado não tem mais aplicabilidade no âmbito civil. Realmente, esse parágrafo único do artigo 2º do ECA, onde eu aplico o Estatuto Menorista excepcionalmente para indivíduos entre 18 e 21 anos de idade, não está em harmonia com o Código Civil e eu não aplico isso para o Código Civil. Isso é uma regra voltada para a parte infracional do ECA. Beleza? Então, cuidado com essa questão. A alternativa, então, já vou dizendo aqui, né? A alternativa C, a princípio é que está certa. Vamos ver a letra D também agora. O menor emancipado, vou botar aqui, ao menor emancipado não se aplicam os princípios e as normas previstas no ECA. Por isso, o estabelecido no texto transcrito, desde a entrada em vigor da norma especial de 1990, não era aplicado aos menores emancipados, exceto para fins de direito penal. Então, atenção para isso, né? Vem cá comigo, atenção para essa questão, né? Quando nós falamos aqui, nessa letra D, ao menor emancipado não se aplicam os princípios e as normas previstas no ECA. Atenção para essa questão, porque parece o seguinte, olha, quando o menor se emancipa, isso é uma questão que eu gosto muito de falar em sala de aula, né, durante as nossas aulas, o cara vai lá e se emancipou, né? A emancipação, ela torna o sujeito imputável, o menor de idade imputável. Vamos lá, raciocinando comigo. A emancipação, ela é o quê? Torna o sujeito plenamente capaz de praticar os atos da vida o quê, hein? Da vida civil, rapaz. Então, ele vai se tornar plenamente capaz para praticar qualquer ato da vida civil. Celebrar contratos, enfim, etc. Mas, penalmente, então, voltado aqui para a questão do ECA, ele continua o quê? Penalmente incapaz. Então, atenção para isso, né? Estão dizendo que não é aplicado aos menores emancipados, né? É óbvio que a gente, exceto para fins de direito penal, atenção para isso, né? A gente aplica aqui sim
o regramento do ECA para menores emancipados, tá bom? Atenção para isso, ok? Atenção para essa questão. Então, a alternativa C é a que está correta. Joga na tela de novo para a galera ver. A alternativa C é a que está correta. O texto destacado no parágrafo único desarmoniza-se com a regra do Código Civil 2002, que estabelece que a maioridade civil dá-se aos 18 anos. Por esse motivo, a regra indicada no enunciado não tem mais aplicabilidade no âmbito civil, ok? Agora, vem cá comigo, volta. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 11. Vamos fazer leitura comigo? Vamos lá então. Questão número 11. Joga na tela pro pessoal. Os irmãos Fábio, 11 anos, e João, de 9 anos, foram submetidos à medida protetiva de acolhimento institucional pelo Juízo da Infância e da Juventude, pois residiam com os pais em área de risco, que se recusavam a deixar o local, mesmo com a interdição do imóvel pela Defesa Civil. Passados uma semana do acolhimento institucional, os pais de Fábio e João vão até a instituição para visitá-los, sendo impedidos de ter contato com os filhos pela diretora da entidade de acolhimento institucional, ao argumento de que precisariam de autorização judicial para visitar as crianças. Os pais dos irmãos decidem então procurar orientação jurídica de um advogado. Considerando os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente, a direção da entidade de acolhimento institucional, ela agiu corretamente? Vamos lá então. Letra A. Sim, pois o diretor da entidade de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, podendo proibir visitação dos pais. B. Não, porque os pais não precisam de uma autorização judicial, mas apenas de um ofício do Conselho Tutelar autorizando visitação. Letra C. Sim, eles agiram certo, pois a medida protetiva de acolhimento institucional foi aplicada pelo juiz da infância, assim, somente ele poderá autorizar a visita dos pais. E letra D, não, diante da ausência de vedação expressa da autoridade judiciária para a visitação ou decisão que o suspenda, que suspenda aí essa visitação, ou destitua esses pais do exercício do poder familiar. Vem cá comigo então. Primeira coisa, então, que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, olha, quando nós falamos em aplicação de medidas protetivas, lembrando, então, que eu tenho aqui essa possibilidade de aplicação de medida protetiva para criança, e para adolescente, e a gente tem as situações em que eu vou poder aplicar essas medidas protetivas, tá? Diante de uma omissão do Estado, de uma negligência dos pais, ou diante de certos atos praticados pelo menor. E aí o que eu tenho? Por exemplo, um menor que pratica um ato infracional, análogo a crime, uma criança, eu só aplico o quê? Medida protetiva para essa criança, ok? Então atenção para essa situação. A questão aqui é a seguinte, falando então de medida protetiva, nós temos diversas medidas protetivas elencadas no artigo 101 do Estatuto Menorista. E essas medidas protetivas, elas serão aplicadas aí pelo Conselho Tutelar, a grande maioria. A gente tem aqui a situação do acolhimento institucional que é feito pelo juízo, o que é importante a gente atentar aqui é o seguinte, quando eu falo em acolhimento familiar, em regra, a gente não tem aqui uma destituição efetiva do poder familiar, Então, o que acontece? Os pais têm direito ou não à visitação desses filhos que estão em acolhimento? Claro que tem, a não ser que exista uma previsão expressa, uma determinação expressa por parte do juízo, impedindo, negando esse contato dos pais com os filhos por algum motivo, Então, a gente tem aqui como correta, joga aqui na tela de novo para a galera ver, ó. Vamos aqui, correta, a letra D de dado. Então, eles agiram certo? Não. Diante da ausência de vedação expressa da autoridade judiciária para visitação ou decisão que suspenda ou destitua os pais lá do poder familiar, ok? Então, não houve decisão do juízo vedando visitação ou suspendendo o poder familiar ou destituindo esses pais do poder familiar. Vem cá comigo? Então, portanto, não há nenhum tipo de vedação, o estabelecimento lá do acolhimento institucional não tem como negar, porque os pais são detentores do poder familiar, e enquanto não houver uma decisão expressa do juiz no sentido de vedar essa visitação, ou de suspender o poder familiar, ou de destituir esses pais do poder familiar,
a gente aqui tem a possibilidade de que esses pais têm sim o direito à visitação dos seus filhos que estejam aí na parte do acolhimento institucional, ok? Volta na tela de novo, só para a gente colocar uma questão, que fica uma questão sutil aqui, né? Olha, ele bota que os irmãos Fábio de 11 e João de 9. Eles são crianças ou adolescentes, hein? Só para a gente treinar isso, é legal. Eu tenho então aqui o Fábio tem 11 e João de 9. Vem cá comigo de novo. Criança, para efeito do Estatuto Menorista, é o quê? De 0 a 12 anos incompletos. Ou seja, antes de fazer 12. Fez 12 anos, não é mais criança. Com 12 anos já é adolescente, beleza? Então, criança até antes de completar 12 anos. Ou, segundo o ECA, 12 anos incompletos. Então, aqui, tanto Fábio quanto João são crianças, ok? Os dois são crianças. Fechado? Agora, vamos para a nossa próxima questão? Joga aí para a tela para o pessoal. Próxima questão. João, criança de 7 anos. Aqui a OAB já até deu né? Falou que já é criança. Milagre isso, porque ela não faz, né? João, criança de 7 anos de idade, perambulava pela rua sozinho, sujo e com fome, quando por volta das 23 horas foi encontrado por um guarda municipal, que resolve encaminhá-lo diretamente para uma entidade de acolhimento institucional que fica a 100 metros do local onde ele foi achado. João é imediatamente acolhido pela entidade em questão. Sob o procedimento adotado pela entidade de acolhimento institucional, de acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A entidade pode regularmente acolher crianças e adolescentes, independentemente de determinação da autoridade competente para expedição independentemente da determinação da autoridade competente e da expedição de guia de acolhimento. Letra B. A entidade somente pode acolher crianças e adolescentes encaminhados pela autoridade competente por meio de guia de acolhimento. E letra C. A entidade pode acolher regularmente crianças e adolescentes sem expedição de guia de acolhimento apenas quando o encaminhamento for feito pelo Conselho Tutelar. E letra D. A entidade pode, em caráter excepcional e de urgência, acolher uma criança sem determinação da autoridade competente e guia de acolhimento, desde que faça a comunicação do fato à autoridade judicial em até 24 horas. Vem cá comigo, então. A gente tem, então, aqui o seguinte. Vindo aqui comigo, nós temos qual é a alternativa que vai ser considerada correta. A alternativa correta é aquela de letra D. Vamos lá, então, ó, joga aí na tela para a gente ver. A alternativa de letra D diz lá, a entidade de acolhimento, em caráter excepcional e de urgência, ou seja, exceção, né, pessoal? Poderá acolher uma criança sem determinação da autoridade competente. Porque a regra, vem cá comigo de novo, a regra é que tem que ter autorização judicial e tem que ter guia de acolhimento, ok? Agora, numa situação dessa emergencial, ele vai poder fazer isso sem que haja essa expedição, mas tem que fazer a comunicação do fato à autoridade judicial em até 24 horas. Sandro, onde é que isso está isso, né? Ah, vamos falar então. Aqui, ó, a gente mata a cobra, mostra o pau. Vamos lá, joga na tela para o pessoal ver. Eu tenho o artigo 93 do Estatuto Menorista, que traz para a gente o seguinte, ó. Resposta já da questão, galera. As entidades que mantenham um programa de acolhimento institucional poderão, aí vem aqui a resposta, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e juventude sob pena de responsabilidade. Então a resposta, muito tranquila, né? Está aqui no artigo 93. Vamos fazer leitura comigo também do parágrafo único? Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente, ou, se por qualquer razão não for possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. Ok? Então, volta comigo aqui. Nós temos aqui, então, essa questão da nossa... Vou pegar aqui. Essa questão da nossa prova aqui, beleza? Vamos analisar a nossa última questão aqui agora? Vamos lá comigo então, joga na tela para o pessoal ver a nossa questão número 13, vamos lá. Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Theo. Passados 2 anos da adoção, Beatriz começou a viver em uma união estável com o Leandro. Então, Beatriz adotou sozinha, solteira, o Theo. Perfeitamente possível.
Depois de 2 anos, começou a ter um trelelê lá com o Leandro, ficou em união estável com ele. Em razão das constantes viagens a trabalho de Beatriz, Leandro era quem diariamente cuidava de Theo, participando de todas as atividades escolares. Theo reconheceu Leandro como pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o relacionamento, Theo já contava com 15 anos de idade. Leandro, atendendo a um pedido do adolescente, decide ingressar com uma ação de adoção unilateral do infante, do menor. Beatriz discorda do pedido sob o argumento de que a união estável está extinta e que não mantém um bom relacionamento com Leandro. Considerando o princípio do superior interesse da criança, isso é extremamente importante, superior interesse da criança e do adolescente, olha a proteção integral de novo, e a prioridade absoluta de tratamento no tratamento de seus direitos, Theo pode ser adotado por Leandro? Vamos ver as alternativas? Letra A, não, pois para adoção unilateral é imprescindível que Beatriz concorde com o pedido. Será que é isso? Letra B, sim, caso haja no curso do processo acordo entre Beatriz e Leandro, regulamentando a convivência familiar de Theo. C, não, pois somente os pretendentes casados ou que convivam em união estável podem ingressar com ação de adoção unilateral. E letra D, sim, pois o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá excepcionalmente ser deferido e, ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Theo com os pais. Vem cá comigo então, a gente está falando então aqui dessa questão do respeito ao interesse superior da criança, gente. Então, vamos lá. Digamos, Sandro, eu não sei essa resposta, como é que eu vou chutar isso aqui? Você tem que verificar o seguinte, qual é o mais importante aí? Não é o interesse superior da criança, não é a proteção integral, o que é melhor para a criança ou para o adolescente? Nesse caso aqui ele já é adolescente. Ele não reconhece o cara como pai, o Leandro como pai? Ele não quer ficar ele como pai? Então, você acha que pode? Claro que vai poder. Vamos ver aqui a alternativa correta é a alternativa D. Joga na tela e a gente fala sobre ela. Vai poder então? Tá correto? Ele pode adotar unilateralmente? Pode sim. O pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá excepcionalmente ser deferido, ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Theo com os pais, ok? Então atenção para isso. A gente tem aqui, nosso estatuto. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Então, normalmente, teria que ter o consentimento da Beatriz, Em se tratando de adotando maior de 12 anos, que é o caso, ele tem 15, ele também será o quê? O consentimento dele, que a gente tem que ver o que ele quer. E 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo de 90 dias, observada a idade da criança ou do adolescente e as peculiaridades do caso. Esse estado pode ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante o tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da construção do vínculo, que foi o caso, Ele já ficou muitos anos juntos com o Theo e teve essa possibilidade de, perguntado ao menor, ele queria realmente essa adoção, tá certo? Galera, a gente está encerrando aqui então nossa aula de resolução de questões aqui pelo Vem Que Passa. Foi um prazer estar com vocês. E lembro mais uma vez, ficou com dúvida, quer falar comigo? Você pode mandar suas mensagens pelo direct lá no Instagram, @Sandro Caldeira, respondo vocês com o maior prazer, tá bom? A gente se encontra então num outro momento. Fique com Deus, foco na missão. Valeu, pessoal!